Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber hoje. É um político de experiência e tradição no Rio de Janeiro, foi um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil e hoje é deputado federal pelo PDT. Eu me refiro ao deputado Max Lemos. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Prazer estar retornando no Jogo do Poder à disposição da população do Brasil, especialmente do nosso Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Max. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre esse primeiro ano de mandato seu como deputado federal. Queria saber como é que foi a experiência, porque até então a sua militância, a sua história política era restrita ao Rio de Janeiro. Primeiro como prefeito de Queimados, onde foi muito bem sucedido, foi reeleito com 93% da aprovação dos votos de Queimados, e depois, como deputado estadual, teve também um protagonismo grande na política do Rio. E agora em Brasília? Quer dizer, o que você pode, de maneira resumida, dizer desse primeiro ano de experiência no Parlamento Nacional? Olha, Ricardo, o fato de ter sido vereador, ter sido prefeito 2 vezes de uma cidade média, e ter sido deputado estadual, secretário de Estado de Obras, isso tudo ganhou uma experiência muito grande do que você precisa defender em Brasília. E esse ano que passou, o primeiro ano do nosso mandato de deputado federal, eu tive a oportunidade de defender uma série de questões que a gente viveu lá na ponta, né? Que você vive lá na base. Sim, sim. Como é que você bota emenda parlamentar que realmente socorre o povo onde precisa, legislações que às vezes você precisa para socorrer as cidades. A discussão da dívida dos estados, eu acho que é uma coisa importante que tem que ser feita, tem que ter dedicação dos parlamentares. E quando você é um parlamentar que vem lá da origem, né, que vive o dia a dia, que vive próximo das pessoas, você acaba trazendo também uma série de problemas que a sociedade tem que precisam ser resolvidos com novas leis. Então eu fui autor de várias leis importantes que cuidam das pessoas. Lei em defesa das mulheres, porque a gente vive lá na ponta, a gente vê o dia a dia dessa violência contra a mulher, que ela não cessa, ela não para. Você apresentou um projeto sobre isso, inclusive que teve já urgência aprovada, né? Esse é um dos tantos projetos que nós fizemos. Proíbe que as pessoas que têm um histórico de agressão tenham armas em casa, é mais ou menos isso? Exatamente isso, é um projeto que é isso, a convivência no dia a dia da próxima população, a gente que veio da origem, tem o nosso primeiro mandato lá no iniciozinho, dá a você essa convivência. E quantas mulheres que fazem denúncia, consegue ter coragem, depois de tanta opressão, de tanta pressão, faz a denúncia, faz a ocorrência policial, o marido continua tendo a arma dentro de casa. Ele continua tendo a arma com ele. E ela fica. E daí surge o crime. Aí acaba o feminicídio, acaba acontecendo, utilizando aquela arma. Quer dizer, entre a fase da ocorrência policial, do inquérito, da fase de instrução do processo penal, a pessoa tem, aquele cidadão tem a arma, compra munição, tem porte de arma. Conforme esse processo vai acelerando, essa instrução do procedimento vai acontecendo e ele vai ficando mais irritado, ele acaba assassinando a mulher. E isso ocorre com muita frequência, né, no Brasil inteiro, mas nessas regiões da Baixada tem sido verificado muito. Então a gente que conviveu lá perto, na origem, você vai vendo essas coisas acontecerem de perto. Então tem que tirar o porte de arma, tirar a arma. Porque se ele transitar com uma arma ilegal, ele tá cometendo um crime de porte ilegal de arma. Agora, se ele fica transitando com uma arma legalizada, então você tem que tirar essa arma de perto. Isso não vai proibir de matar, não, mas isso vai evitar muito. Vai evitar muito. E outra coisa, quantas mulheres não fazem a denúncia que tem que ser feita, vivem sofrendo violência psicológica, violência física, e não denuncia, meu marido tem arma, meu marido denuncia, meu marido é aquilo, ou meu namorado, ou meu companheiro. Então não dá para ser. Então a legislação, eu fiquei muito feliz de agradecer ao presidente Arthur Lira por ter colocado em urgência especial, a gente já aprovou
Nos próximos dias agora nós vamos para o plenário aprovar esse mérito, é mais uma legislação em defesa das mulheres. Max, agora já que estamos falando de violência, eu quero então entrar um pouco nesse assunto, porque na sua cidade, lá em Queimados, nós temos tido muitos episódios de violência. Recentemente teve um episódio num bar, enfim, conhecido da cidade, em que uma mulher foi morta a partir de um ataque de grupos antagônicos, de milícia ou traficante ou coisa do tipo. Quer dizer, qual é a radiografia que você tem da questão da violência de forma mais ampla na Baixada e especialmente em Queimados? Porque me parece que recrudesceu muito a atuação desses grupos paramilitares, seja milícia, enfim, esses grupos que, enfim, acabam, de certa maneira, provocando o terror naquela região, né? Olha, veja bem, você tem hoje um ambiente de violência espalhado, é bem verdade. Você tem uma coisa meio universalizada hoje. Antigamente você tinha, eu falo sempre, você tinha o Instituto do Tráfico de Drogas, hoje você tem o Instituto da Milícia, de narcotráfico, narcomilícia, você tem uma série de questões. Agora, a grande verdade, Ricardo, é que não dá para ficar só dizendo que o problema da violência é uma responsabilidade única e exclusiva do Estado. Constitucionalmente, o Estado, a União, tem o pressuposto, né, do controle nacional da violência, das barreiras para poder não deixar entrar droga, não deixar entrar arma, e o Estado tem que fazer a política do dia a dia, do acompanhamento, da investigação e da repressão. Agora, o município tem que fazer a parte dele. Eu fui prefeito, com todo o respeito a quem está por aí, está deixando acontecer isso, mas você não tinha milícia. Mas não tinha milícia porque eu sou mais brabo ou menos brabo, ou não é isso não. Entendi. Não tinha milícia porque você tinha uma atuação presente dentro das comunidades, dentro dos bairros. Primeiro, você levando o serviço público. Segundo, quando tinha uma pontinha, está chegando aqui, está botando ali, instalando gatonete, está ali fazendo aquilo, está isso. Isso você tem obrigação de atuar já na raiz do problema. Você quer ver uma outra coisa? Esse caso que você está contando é um dos tantos que está acontecendo na cidade. Para mim que nasci lá, vi a cidade completamente perdida, descontrolada, é de verdade um negócio assim deprimente. Em relação a Queimados especificamente, eu vivo um momento hoje de angústia. Um dos motivos que me fizeram colocar meu nome à disposição novamente para pré-candidato a prefeito é justamente o fato de ver um descontrole, uma falta de comando. Quer ver uma coisa? Que é município que tem que organizar? Você tem, por exemplo, todo mundo anda armado. Você agora ninguém faz mais as chamadas batidas, ninguém faz as blitz, ninguém faz. O Poder Público Municipal tem a obrigação de chegar no comandante, olha, nós estamos vivendo nesse momento, vamos fazer juntas as operações. Incomoda você separado? Não, mas quem é do bem não está preocupado de separado, seu carro ser olhado. Isso não, agora todo mundo transita com fuzil na mala do carro, com pistola, não sei aonde. Isso não é possível. Quando você consegue fazer um trabalho desse, de blitz, de paralisação de veículos suspeitos, aquilo, você tira já aquela liberdade que tem hoje, todo mundo transitar com arma. Exato. Isso é um trabalho que tem que ser feito pela inteligência do município, em parceria com a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil. O ordenamento disso é o prefeito que tem que fazer. Quem quer combater isso, porque talvez se você estivesse transitando com um fuzil, se fosse parado na esquina, talvez não tivesse morrido a menina que morreu lá na porta do bar. Exato. É uma disputa entre e há poucos meses, Marcos, eu me lembro, uma militante também do PDT foi morta num bar também. Você vê a Paula, historicamente brisolista, estava no PDT há mais de 30 anos. Tinha um Brizola tatuado no braço. Pois é, me lembro. Então ela estava numa sorveteria, porque quem estava do lado tinha lá. Isso não importa, ela estava numa sorveteria. O episódio de violência, ainda que ela tenha sido morta, enfim, pela fatalidade de estar ao lado do objeto, da mira do criminoso, mas o fato é que são episódios de violência que estão pipocando na cidade diariamente. Se você vê as câmeras, vê as imagens, você vê os vídeos desse assassinato, desse menino e dela, de moto transitando com arma.
É que eu estou querendo dizer, você tem que combater o mal na raiz. Virou bagunça, né? É um negócio, um descontrole, é uma falta de comando tão grande. Transita com arma numa moto. Você, como deputado federal, tem falado com o comandante-geral da PM? Tem Sim, eu tenho com ele? conversado muito com ele. Agora terei uma outra audiência com ele. Coronel Henrique. Não é possível, porque se você não consegue, você vai transformar a cidade num grande tiroteio, não é isso. Mas você tem que ter medidas. Não pode ter... Como é que pode? Aquele assassinato que você acaba de citar da nossa militante, que estava ali na sorveteria. O criminoso veio com um fuzil na moto. Você imagina 2 motos com 2 sujeitos, os 2 armados. Porque é sinal que você tem um descontrole, você não tem mais o policiamento. Esses dias, eu estava lá à noite, eu estava verificando, um veículo de cada lado da linha só da polícia. Isso é fruto de quê? Quem comanda uma cidade tem que ser assim, o comandante da Polícia Militar. Eu estou aqui. Você precisa de mais veículo? Você precisa que a gente pague o PROES para aumentar o número de policiais na rua? Sim. É isso que precisa ser feito. Então não adianta ficar empurrando. É só para o Estado. Não, o Estado tem que ter a responsabilidade dele sim. Você comete falha. Uma outra coisa que é muito importante, e eu vou poder fazer agora como deputado federal. Você tem que fazer uma boa central de monitoramento. Com câmeras na cidade inteira. Com aproximação, você poder ver a placa, ver o rosto das pessoas, reconhecimento facial. A cidade inteira no centro de comando e controle. Agora eu tenho uma coisa que é bom, ser deputado federal, poder colocar emenda para aquilo. Você colocou uns 15 milhões de emendas lá para... lá eu coloquei 6 milhões de emenda para formar uma central de exames, que é um absurdo. Você pode poder fazer um exame hoje em Queimados, exame de sangue está marcando com 5, 6 meses. De sangue. Um exame de sangue? Normal. 6 meses. 6 meses. Aí você tem raio-x, 4, 5 meses, raio-x. Né? Aí o que eu fiz? Eu botei uma emenda para botar um centro de imagem, comprar um tomógrafo, comprar uma ressonância, comprar mamografia, comprar raio-x, comprar... Por quê? Você precisa ter à disposição da população. Tem um centro de imagem na Baixada, está funcionando, você precisa ter o seu, porque a fila é muito grande. É fazer exame laboratorial, coisa simples. Como é que você imagina, você começa a ficar doente, o médico te pede um exame de sangue, exame de urina, que é uma coisa básica para descobrir, é uma coisa mais imediata. Então eu coloquei 6 milhões para isso. E coloquei mais 9 milhões em programas de ressocialização, ou de socialização, de esporte, de cultura, para atender criança com vulnerabilidade social nas comunidades que nós temos lá hoje. Então eu coloquei esses recursos em universidades, haja visto que eu não tenho dúvida que o prefeito não fará se eu não fizer dessa forma, e eu penso que nós temos que melhorar a sociedade de 2 formas. Uma, você tem que fazer o combate, a repressão, o controle da arma na rua, o controle dessa coisa absurda que é o crack. Você imaginar que uma cidade como Queimados nunca teve esse negócio de crack. Você tem uma Cracolândia, 250 metros da estação de trem, um absurdo aquilo. Os pobres coitados jogados ali na calçada, porque compram uma droga barata, 2, 3 reais, então ele rouba uma coisa aqui, outra ali, arromba a loja, arromba a casa, acabou com o comércio da cidade. A 250. Então você tem essa questão que você tem que reprimir, mas você tem que melhorar a sociedade daqui para frente. Sim. A preocupação hoje que existe, você comandar uma cidade, é você olhar e dizer assim, eu não posso deixar esse garoto de 11 anos de idade estar livre, com tempo livre, para ele ser absolvido. Eu vou ter que fazer o intervalo, mas você não acha que o caminho é a educação de tempo integral? Com certeza, não tem dúvida. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Vamos falar um pouco sobre a educação, então. Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Max Lemos, do PDT. Deputado, falávamos de educação, o senhor falou de gerações que estão sendo perdidas, crianças nas ruas, e eu perguntei, o caminho não é a educação de tempo integral? Essa é uma bandeira do seu partido, é uma bandeira que foi brandida por Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro, ou seja, tem tudo a ver com a história do PDT. E eu pergunto, esse não é o caminho? Veja bem, está claro. O Brizola pregava isso, começou a pregar essa questão lá em 82. Isso.
Eu me lembro que naquela época esse assunto ainda provocava discussão, tinha a esquerda dizia que não, havia ainda uma polêmica. Hoje esse assunto é consensual. Mas por quê? Esquerda, direita, todos acham que a educação de tempo integral é a solução. Ô Ricardo, porque os números estão aí, Ricardo. Foi geração perdida. Perderam para o tráfico, para o submundo, para tudo que não presta. Então, uma coisa aqui, mas a educação demora para ter o resultado. Mas tem que começar. Mas acontece que se ela tivesse, ele pregava isso em 82, quando venceu as eleições, colocou em prática os CIEPs. Então, ele primeiro chamou a atenção, foi uma coisa muito interessante, que o Brizola e o Darcy chamaram a atenção primeiro para um prédio, um modelo, para que todo mundo olhasse para o prédio, mas na verdade o que ia existir dentro daquele prédio é o que funcionava. Isso. Hoje você pega uma criança, eu já falei agora há pouco aqui, você pega uma criança de 11 anos de idade, na fase da formação do caráter, 11, 12 anos, como forma o caráter da criança, da pessoa, né? Sim. Você pega essa criança, ela estuda a questão pedagógica, o dia a dia dela dentro da sala de aula, aprendendo matemática, português, ciências, enfim, geografia, história. Mas quando ela termina aquele horário, que ela volta para casa, ela volta para o meio da oferta de tudo que não presta. Ainda tem a família, que a mãe precisa trabalhar, que o pai tem que trabalhar, ele é pedreiro, ele é dona de casa, ele fica com a irmã, um pouquinho mais velha. E há uma falta de creches então também, Então você tem um problema sério. O que essa criança vai fazer? Aí ela começa a bater um futebol ali na esquina, no meio da rua, no campinho de futebol. A menina começa a conversar com a coleguinha, Você imagina se você tem o tempo integral, com atividade esportiva, com atividade cultural. Isso não é balela, isso não é conversa fiada. Isso é para defender uma geração. Sim. Isso é para defender uma geração. Então, não estou aqui fazendo apologia ao nosso partido político, ao PDT, nem apologia da Darcy Brizola, não. É uma realidade. Quantas gerações foram perdidas? É verdade. Vamos para a prática, vamos para o número. É verdade. É verdade. Quantos adolescentes hoje estão aí com 12 anos de idade, não aguenta nem... É menor do que o fuzil, segurando o fuzil. É um absurdo, é verdade. Quando você tem hoje 13 anos de idade, 14 anos de idade, as meninas se prostituindo. Porque não tem horizonte. Vou para onde? Minha família está aqui, por mais que a mãe e o pai façam o que pode. E aquelas mães irresponsáveis são poucas, né? A maioria não pode mesmo, tem que lutar pela vida. Então nós não estamos falando de nenhum sonho absurdo. Quanto recurso público é jogado no ralo? Né? Quanto recurso público é mal investido? Então você precisa começar a mudar a geração. Você não vai reprimir? Não, você tem que reprimir. Lógico. Agora, a geração que está vindo aí faz o que da vida? O que vai fazer? Sem dúvida. Então a gente precisa parar um pouco, raciocinar, parar é porque foi uma ideia do Brizola, foi um sonho do Darcy, não sei o quê. Provou que deu certo. Você pode ter certeza, eu vou fazer uma experiência nova. Eu, quando fui prefeito, tive que recuperar. Eu queria até falar sobre isso, porque quando o senhor foi prefeito, eu tenho uma vaga lembrança de que você conseguiu elevar muito a posição de Queimados no IDEB. E parece que caiu, né? Quando eu cheguei na prefeitura, Ricardo, entre as 13 cidades da Baixada, Queimados era o 11º. Quer dizer que a educação não era... Era lá embaixo. Não era importante. Tanto a educação como o senhor. Eu não vejo mais as pessoas falarem da educação. Que não vejo mais, eu vejo todo mundo cuidar de tudo, mas não vejo. Nós levamos para o segundo lugar, quase o primeiro na Baixada, um orgulho para nós. Foi uma mudança A gente enorme, fez jornada pedagógica, investimento no professor, dei 38% de ganho real ao profissional de educação. Tirei toda a perda de todos os anos. Não é aumento de inflação, não é correção inflacionária, não. Então a gente jogou pesado. Chegamos ali no segundo lugar. Hoje Queimados Amargo, 10º lugar de novo. Queimados está em 10º lugar, está indo para o 11º. Educação deixou de ser importante para a cidade. Meu Deus. Como é que você vai conseguir formar uma geração? Os resultados são esses que a gente vê, infelizmente, a garotada tomando um caminho que efetivamente, porque não tem expectativa. Como é que você vai ter uma... Quais são, assim, na sua avaliação, quer dizer, as grandes metas que devem ser perseguidas no campo da educação? Tempo integral,
elevar o salário dos professores a níveis satisfatórios? O que mais que você elencaria como medidas a serem atingidas? Ricardo, a luta pelo tempo integral. Obviamente você tem os investimentos, você não consegue fazer a rede inteira, é caro. Então você tem que começar. Sim. Faz uma, faz duas, porque quando você tem 200 alunos, você salvou a vida de 200. Lógico, evidente. Tá certo? Se uma vida humana vale muito, imagine de 200 crianças e adolescentes. Então tem que começar. 2, você tem que ter um profissional satisfeito, em condição de trabalhar, respeitado ele. Hoje você não tem respeito. Hoje em Queimados ninguém respeita o profissional. Você vê professora sendo afastada porque denunciou problema de gestão. Então assim, primeiro você tem que respeitar o profissional. Respeitar não é só salário. É ter uma boa relação, é mostrar que você precisa da luta pedagógica que tem que continuar, e hoje muitas prefeituras abandonaram a discussão do conteúdo. Sim. Terceiro, você tem que ter alimentação. Não adianta uma alimentação, uma merenda de qualidade. Tem que ter merenda de qualidade, sim, não é só porque cumprindo tabela, não é porque verdadeiramente... Atrai o nome de que a verdade é que atrai, porque não tem alimentação em casa, atrai. E você está dando uma alimentação que não tem em casa. Então a gente está trazendo aqui uma coisa que parece retórica e não é. E você precisa ter o extracurricular, a educação com esporte, de verdade, não é conversa fiada, não, é assim, o garoto está ali, se ele faz um cruzamento... pratica judô, joga bola. E tem o instrutor cruzando hoje com informática, com a informatização de tudo, com a internet, você consegue ter o desempenho da escola mostrando para o instrutor dele de judô e mostrando para o instrutor dele da escolinha de futebol, para a professora de balé das meninas. Então você consegue fazer esse entrosamento. Ele está faltando na escola, é hora do instrutor chamar ele. Você acha que nessa questão da escola, em relação à frequência da escola, há como se fazer uma ação coordenada junto ao governo federal e também uma boa parte dela desenvolvida pelo município, de algum estímulo de renda adicional às populações pobres, desassistidas? Já tem o Bolsa Família e coisas do tipo no âmbito municipal que impliquem como contrapartida a frequência nas escolas? Exatamente. Hoje programas de transferência de renda. Você tem que ter, porque você tem que incentivar todo mundo. Essa é uma busca de todo mundo. Então, quando você bota uma transferência de renda através de um cartão de assistência financeira. Sim, um cartão social. Você consegue o desempenho, buscar o desempenho, você ter premiação por desempenho. Você tem que ter tudo isso. Isso é uma forma de você fazer transferência de renda, mas você principalmente estimular mãe, pai, cuidar, tia, avó. É uma rede de proteção da criança e do adolescente para você formar uma geração melhor do que a que está aí. Porque senão a gente está perdido. Está comprovado, faz a conta. Quantos milhares de jovens e adolescentes morreram fruto da violência nas comunidades, principalmente mais pobres, nos bairros mais pobres das cidades, fruto do quê? Qual é a esperança que tem? O adolescente está ali, começa a chegar a 14 anos, começa a olhar, eu vou para onde? A minha mãe se mata descendo no trem para poder fazer a diária dela, de diarista para trabalhar. Qual é a expectativa que eu tenho? Aí vem um pilantra desse, os bandidos dizem assim, vem cá, você vai ter aqui 200 por semana. É mais do que talvez a mãe conseguiu naquela semana. Então isso não é desumano. É um negócio tão deprimente, você precisa ter essa oferta. Olha, eu tenho uma coisa que eu sonho fazer agora, porque você também vai aprendendo com o tempo. Não é que eu tenha feito tudo, mas o tempo vai fazendo você raciocinar coisas novas. Eu agora, por exemplo, tenho uma comunidade lá em Queimados chamada São Simão, que está com tráfico lá. Tem uma área de terreno lá morada que eu vou desapropriar. O que pode ser feito? Vou fazer uma Vila Olímpica lá, dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Para quando a criança, o adolescente saiu da escola, ele sabia, eu vou para a Vila Olímpica a pé. Vou atravessar a rua, vou ali. E lá tem que ter gente para acolher. Lá tem que ter o profissional para acolher. Lá tem que ter a professora de dança para acolher a menina. Porque você leva a presença do Estado exatamente para a área mais frágil socialmente da cidade. Porque não para que haja, enfim, uma abertura para essas pessoas, uma alternativa a não viver naquele ambiente exclusivamente que é dominado pelo tráfico. Exatamente. Esses anos 8 anos que eu saí da prefeitura,
eu ganhei uma experiência como deputado estadual, que eu falei aqui agora há pouco, como secretário de Estado, vivendo dentro das comunidades, e agora como deputado federal, eu consigo enxergar onde está o recurso para fazer. Então, hoje eu consigo entender que é possível fazer, onde está o recurso na esfera federal para poder você fazer aquela transformação. Então, eu estou falando dessa comunidade que é extremamente violenta, e eu todo dia eu passo por lá, ali, por ali, estou vendo aquele terreno, eu vou desapropriar, não tenha dúvida. Então, você vai ganhando experiência. Então, a minha passagem pela prefeitura, ela foi de um jeito, recuperar a cidade, fazer a cidade crescer, ser vista como uma cidade que pode ser industrializada, e nós fizemos isso ao ponto de levar a cidade. Vamos falar sobre isso. Então, assim, eu quero agora dar uma contribuição para a cidade, esse grupo nosso quer dar uma contribuição para a cidade, mudando a vida das pessoas ali dentro da comunidade, ali dentro do bairro, ali é possível fazer. Porque você não é o espaço físico, que é bonito você fazer uma Vila Olímpica, é bonito, né? Não é o espaço físico em si, é o que as pessoas que estarão ali dentro vão dar de complemento ao que não tem dentro de casa, porque tem a necessidade dentro de casa. Sim. Então a professora, quando ela recebe a garotinha de 7 anos de idade, de 8 até 14, por exemplo, ela está vendo ali, ela está acolhendo. Lógico. Né? A fase da formação da menina, né? A dificuldade, o conselho que não está. É isso que a gente precisa preparar profissional assim. Quando o profissional de judô, de luta hoje, que é uma coisa que as crianças gostam de fazer, é importante até para as crianças, quando ele acolhe, quando o mestre que chama acolhe, está vendo o problema, ele está olhando no computador dele, lá faltou a escola e faltou por quê? Você tem que fazer isso uma rede. Então, essa foi talvez a maior experiência que eu tive nos parlamentos estadual e federal, que tem fonte, que é possível fazer, não é nada empírico, não é um sonho, é isso que eu penso. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Max Lemos, do PDT. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Max Lemos, do PDT. Deputado, quando o senhor foi prefeito de Queimados, uma das coisas que mais me chamou a atenção à época foi a quantidade de empresas que o senhor conseguiu atrair para aquele distrito industrial. Eu confesso que, inicialmente, distrito industrial de Queimados e tal, eu não dava a menor importância para aquilo. Depois que eu fui vendo e continuou esse noticiário, eu comecei a ver as empresas que estavam lá, eu me vi diante de uma mudança, de uma revolução do ponto de vista econômico daquela região. O senhor trouxe grandes corporações nacionais para se instalarem naquela região e Queimados passou a ser a maior cidade concentradora de indústrias e empresas de toda a região da Baixada Fluminense. Qual é o quadro hoje e como é que o senhor vê? Porque isso implica em reduzir o desemprego, isso melhorar, digamos, a condição social dos moradores da cidade, porque vão ter salários melhores, próximos de casa. Qual é o quadro hoje daquele distrito industrial? O que o senhor pretende, nesse campo, desenvolver, caso, obviamente, consiga voltar para a Prefeitura de Queimados? Olha, Ricardo, primeiro a gente já demonstrou que é possível. Você imaginar uma cidade no berço da Baixada Fluminense, entre os piores índices de desenvolvimento humano da época, um distrito industrial que foi construído no governo Chagas Freitas. Mas não tinha expressão nenhuma. Paralisado, fábricas abandonadas, um grande cemitério de fábricas fechadas. E aí você pega uma cidade com 96 milhões de orçamento ano. Não dá para cuidar de quê com isso? Com mais de 100 mil habitantes naquela época já. Você faz o que da vida? Falar nisso, o orçamento hoje qual é? Foi mais de 500 milhões. Mais de 500. Ele era 96, hoje passa de 500. Podia ser 650, 700 milhões. É que eu vou agora te relatar o que aconteceu. Então, você faz o que da vida? Você tem que cuidar de mais de 100 mil habitantes, naquela época 120 e tantos mil, hoje são 150 mil quase. Como é que você faz com um orçamento desse? Se hoje, com quase 500 milhões, porque eu deixei com 460 milhões quando eu saí, tirei de 96, fui a 460. Sim. Que não é fácil você crescer sem ter royalty de petróleo, sem ter royalty de nada. O royalty que recebe lá é pequenininho, aquele de participação pequena. Então você tem pouquinho por ano, sei lá, 1.800 mil, 1 milhão por mês, não é nada. Então você imagina o seguinte, o que você faz com uma cidade dessa? Mergulhada praticamente no esgoto, porque 90% das ruas não tinham saneamento e asfalto, você tem tudo para fazer. Só tinha uma solução,
desenvolvimento econômico. Não existe outro caminho. Não existe. Porque você vai desenvolver no comércio e a indústria e você vai gerar emprego e esse poder de compra aumenta no comércio de novo e multiplica. Isso é uma cadeia. Quando você emprega uma pessoa, essa pessoa é da cidade, essa pessoa vai consumir no mercadinho da esquina, vai consumir do próprio camelô, vai consumir, o dinheiro vai circulando e vai andando, e a padaria chega na padaria, na loja de ferragem, material de construção, isso vai circulando na cidade. Quando circula na cidade, o material de construção precisa de ter um novo empregado, porque está com movimento. E quando está com movimento, ele recolhe mais ICMS. E a prefeitura participa, 25% do ICMS que é recolhido pelo Estado. Isso é uma cadeia. Isso funciona assim, de verdade, funciona mesmo. Sim. E a gente mostrou que isso funciona assim. Então eu passei a lutar para desenvolver o distrito industrial, pegar aqueles galpões velhos, renegociar aquilo, fazer operações de mesa aberta com todo mundo, quem quer fazer, quem quer comprar, quem quer isso, quem quer aquilo. E a gente conseguiu levar 34 fábricas para lá, é possível não é fácil fazer. levar 34 É fábricas. 1 bilhão e 100 milhões de investimento naquela época. Investimento privado. Então é possível Nenhuma fazer. cidade maior, até do que, muito maior, cidades da região, Nova Iguaçu, conseguiram levar tantas indústrias como você conseguiu. Não, porque não tem um distrito industrial, precisa ter, daqui a pouco me parece que vai ter agora. O que eu digo para você é o seguinte, 1 bilhão e 100 milhões de investimento privado, gerando emprego na construção civil, na implantação da fábrica, gerando emprego para o ensino médio, gerando emprego para o nível superior. Resumo, 2014, pega a revista Exame, de maio de 2014, Queimados foi eleita a terceira cidade brasileira em crescimento econômico. Só perdia para Paraupeba, que tem a reserva de minério da Vale, e naquele momento o Rio das Ostras, que recebeu aquele recurso novo de royalties de petróleo, vem Queimados. Olha que orgulho! Uma demonstração clara de que é possível fazer desenvolvimento econômico quando você se preocupa, quando você prepara um ambiente de negócio para o empresário. Sim. Um ambiente de negócio para o empresário tem que ter, não adianta que essa falsa demagogia, essa coisa absurda de que você não pode sentar à mesa, tem que sentar desde que seja de porta aberta, com o empresariado, sabe qual é que você precisa? Você se instalar aqui. Então foi isso que nós fizemos com Queimados. Por isso que Queimados pegou um destaque muito grande. Com isso você vai diminuindo os problemas sociais, porque você gerou emprego, você gerou condição melhor para as pessoas, você gera novos impostos, a arrecadação aumenta. Então nós fizemos isso. Então a gente já provou que é possível fazer. Agora, hoje, o que está acontecendo hoje com Queimados é o absurdo, é uma atrocidade com tudo que fizemos. O que está acontecendo, Marcos? Perdendo as fábricas, por falta de tato com quem produz emprego. Então você perder fábrica como a Deca, eu lembro bem que nós tivemos um trabalho imenso para levar essa fábrica para lá. Tinha 2 fornos funcionando, 3 turnos. Numa canetada só 640 desempregados. Ah, mas tem os motivos da empresa, chama a empresa para a mesa. O que pode ser feito pelo município, pelo Estado, pela União para não perder uma indústria dessa? Então não adianta botar desculpa, porque o gás, está bem, nós mesmos na Assembleia ajudamos muito a questão do gás na região do Norte Fluminense, ali em Macaé, por exemplo, para que tivesse lá hoje essas plantas de geração de energia termoelétrica. Então tudo é possível quando você coloca na mesa e vai discutir. Então Queimados hoje está perdendo as fábricas, as lojas grandes, Líder, Marisa, vou dando exemplo de outras aqui, que estavam na cidade, várias lojas. O que falta? O que falta para você mantê-la lá? Lojas, que eu levei, lojas famosas, populares da população, foi perdendo tudo. Porque o comércio não vive sem segurança, porque o comércio não vive sem um amparo do poder público. As lojas estão fechando. Como é que você imagina você deixar uma Cracolândia no centro comercial da cidade? Isso é inadmissível. Então, nós precisamos ter uma política nova. O que esse time que se formou agora quer é poder retomar o crescimento da cidade. Olha, eu fico muito feliz quando me escolheram para liderar esse movimento. Queimados vai voltar a dar certo, é o nome do movimento. Quando me escolheram para poder... Eu vi, inclusive, sobre isso, Max, uma pesquisa que apontou você com uma posição privilegiada em relação aos demais concorrentes, né? Não sei, foi divulgada aí uma pesquisa semana passada. Como é que você encarou esse resultado? Olha, primeiro com muita humildade, sem imaginar, 8 anos depois que governei a cidade,
você ser visto pela população como uma solução. Sim. Então, assim, eu encaro com muita humildade, mas a gente vai ter que trabalhar muito. Certo que a gente tem hoje um programa que tem esse nome, Queimados vai voltar a dar certo, porque de verdade deu certo. Então a gente tem. Então eu fico muito feliz. Encaro com humildade, mas também me sinto muito assim, envaidecido, feliz, Sim. porque você sair de uma cidade 8 anos depois, você ter a aprovação que a gente tem. Eu tenho 61% de bom e ótimo, 26% de regular, quer dizer, são 75% em média de aprovação num governo que eu saí há 8 anos atrás. Mas e agora, de lá para cá, muita coisa mudou para pior, infelizmente. Índice da saúde, você imaginar uma cidade hoje que está entre as 6 piores cidades. A situação da saúde é uma situação que é problema na Baixada inteira, mas em Queimados também parece um pouco pior, né? Você imaginar uma cidade hoje que está entre as 6 piores do estado em atenção primária. Aquela da ponta, aquela do atendimento, do médico, do exame, educação nós falamos aqui agora há pouco. Está em 10º lugar no IDEB. Penúltima cidade em geração de emprego. Lá, você tem um hospital funcionando em Queimados? Você tem um hospital infantil, você tem a maternidade, que fui eu que levei para a cidade. Infantil e a maternidade. Um hospital mais geral vai para Nova Iguaçu, você vai para o hospital geral. Queimados precisa de um hospital, é uma luta de muitos anos. Pois é, porque havia essa luta, tinha um local lá até previsto para a instalação local ainda do hospital. Na época eu consegui uma emenda de bancada para construir o Hospital Geral de Queimados. Infelizmente, esse recurso foi todo colocado no Estado na época. Aí teve problemas administrativos à época e esses recursos foram devolvidos. É possível se fazer esse hospital geral em Queimados? Claro, a gente precisa continuar lutando. Agora, então, essa passagem minha na Câmara Federal, ela está permitindo eu abrir esse caminho. Esse é um dos caminhos, por exemplo, que o mandato de deputado federal me permitiu, porque tinha essa deficiência. Sim. Como é que você faz fechar essa operação município, estado, união, se você não tem alguém lá que tenha o coração nisso? Nós botamos nosso coração nisso. Eu não tenho dúvida que, independente do resultado eleitoral, essa é uma vitória que nós vamos ter. Agora, tem que valorizar a atenção primária. Isso não pode, tem que fazer o hospital, é fundamental. Eu fiz a maternidade, eu desapropriei, depois arrumei recurso para a maternidade. Ela está implantada, mas agora ela precisa de outra coisa, não é só fazer parto, ela precisa começar a fazer cirurgias eletivas, porque as senhoras com os problemas de mioma, de períneo, tem cirurgias femininas para fazer, você precisa fazer cirurgia eletiva para você tirar essa fila que você tem. Então você tem 1000 coisas para serem feitas ainda na saúde, mas não perdendo foco da atenção primária, aquela ali que está na ponta, que precisa do médico imediato, do exame imediato, do remédio imediato. Eu implantei lá, o Ricardo, uma unidade de saúde que me orgulha e foi premiada, que é o CETID, é o Centro Especializado de Tratamento de Hipertensão e Diabetes, o primeiro no Brasil, porque quase 70% das pessoas ou sofre de diabetes ou sofre de hipertensão. Então, quando você vai para dentro e trata essa pessoa, você dá uma qualidade de vida melhor a ela, você dá o medicamento. Aliás, o medicamento, inclusive, ele é dado pelo governo federal. Sim. Então, tem muita gente que nem sabe disso. Então, essa é uma unidade bonita que a gente fez lá, né? Que é uma unidade que você tem desde o médico, do exame, do medicamento, da fisioterapia de quem já sofreu AVC, fruto do problema da pressão arterial. Isso hoje está degradado, funciona mal. É um orgulho que era nosso, um orgulho, porque foi premiado no Brasil isso. Porque está provado que quando você faz a prevenção, você funciona bem. Então nós recuperamos muitas pessoas que tiveram AVC. Chegamos a fazer um coral de gente que não falava. Quanto mais cantar. Gente que não andava, que é fruto do AVC. Nessa unidade de saúde, a gente tinha tudo. Eu não tinha 6 meses para marcar uma consulta. Como é que o idoso, como é que a pessoa acima de 70, 75 anos, 80 anos, vai esperar para marcar 5 meses? Então, tudo isso a gente fez. Então, a gente precisa retomar isso. E agora com mais experiência, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você foi secretário do governador Cláudio Castro, secretário de Obras, Infraestrutura, fez um trabalho no estado inteiro.
portanto, tem uma relação azeitada. Quer dizer, você acha que pode haver um concurso, pode haver uma parceria com o governo do Estado também, no sentido, nessa recuperação que você projeta para Queimados? Não, pode não é necessário. Sim. Não tenha dúvida. Sim. A parceria com o governo do Estado e com a União é fundamental. Agora, tem coisas também. Eu agora vou te dar um exemplo quando você quer fazer as coisas. E às vezes o governo do Estado não tem nem conhecimento, nem a União. Queimados vai receber 100 milhões da SEDAI, da indenização da SEDAI. Já recebeu? Já botou 70 milhões para dentro. Já. Tem 20 e poucos milhões para o ano que vem. Então você tem ali em média 70 milhões, já entrou no cofre. O dinheiro está onde? Aí eu te pergunto, você tem um programa de canalização de rios que fui eu que implantei na cidade. Comecei a canalizar rios, acabar com os guetos, dando casa para os outros, para as pessoas, e comecei a canalizar rio. Recebe 70 milhões. Se esse prefeito tivesse lá, que vou separar 25 milhões desse dinheiro, vou chamar o governador, só bota mais 25. São 50 milhões. Ele tinha feito mais 1 quilômetro de canalização em cada rio, que é o rio Abel, que passa pelo Pacaembu, e já tinha tirado a enchente do Pacaembu, tinha tirado a enchente do São Roque, do São Miguel, já empurrava essa enchente mais para frente para jogar para fora. Eu deixei canalizado até a estrada de Caramujo. Aí você tem a Granja Alzira ali atrás do colégio, que a gente chama Colégio Betel. Você faz mais 1 quilômetro. Você tira toda aquela da Granja Alzira, Ponte Preta para de alagar. Teve 70 milhões, parceria, o que você falou aqui agora. O governador podia não pagar a obra toda, mas paga a metade, faz parceria. Vai ao Ministério das Cidades, com o ministro Jader Filho, que tem atendido a gente de uma forma muito especial para os municípios. Faz parceria. Vai no Ministério do Desenvolvimento Regional, está lá um ministro que é afiliado ao PDT, Sim. que é o Valdez Góes, um sujeito extraordinário para você fazer. Então você tem que buscar parceria de verdade, não é contar a história, porque eu tive tantas emendas, só as emendas não resolvem. Você tem que buscar grandes projetos e nós já demonstramos isso no passado. Você está querendo dizer o seguinte, com a sua articulação política, você do PDT, o PDT tem ministros dentro do governo do presidente Lula. Além do ministro Lupe, tem o ministro Valdez Góes, numa área estratégica para as cidades. Você tem também uma articulação no governo do Estado, foi secretário do Cláudio Castro. Quer dizer, esse conjunto de fatores ajuda você, digamos, a diagnosticar e solucionar as questões. Né? Sim, e apresentar a proposta concreta. Não adianta você chegar na frente do governador e ficar ali olhando para ele. Governador, canta aí para mim. Não é isso. Não adianta pedir sem saber o quê. Saber o quê, como é que vai realizar isso? Você tem um projeto definido? Você tem viabilidade para fazer? Tem coisas que você pode botar a iniciativa privada também que entrar. Por exemplo, tem uma área que você acha que pode ter o concurso da iniciativa privada, qual seria? Tem vários. Você tem, por exemplo, acesso ao próprio distrito industrial, que você buscar a iniciativa privada, um novo acesso. Sim. Você tem hoje uma questão que eu vou lutar muito para o futuro, independente de qualquer questão, que é você fazer o rabicho da linha férrea da MRS para chegar no distrito industrial. São 7 quilômetros de linha férrea. O que é isso? Para você escoar no trem e botar no Porto Itaguaí. São coisas que são estruturantes, que precisam ser vistas. Então, administrar a coisa pública é você cuidar na ponta da pessoa, mas você estruturar para o futuro. Ok, entendeu? Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com o Max Lemos. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Max Lemos, do PDT. Max, falou do rabicho do trem, eu lembrei da questão ferroviária. A Baixada, de maneira geral, e Queimados é muito mal servido com a Supervia, né? Quer dizer, essa é uma questão que afeta diretamente os moradores, principalmente das cidades mais longínquas, um pouco mais distantes da capital, como em relação à Baixada, é o caso de Queimados, é uma cidade lá um pouco mais afastada do que aqui Caxias, do que os outros municípios. Como é que você encara esse problema e que tipo de gestão você pode fazer, de trabalho, porque a competência tudo bem, da Supervia, que é uma, enfim, concessionária do governo do Estado, mas, por exemplo, alguns prefeitos, vou construir uma estação aqui para poder facilitar a Supervia, para ter um desembarque mais próximo da comunidade, ou seja, há como ter uma relação com a Supervia ou não? Olha, o município vai ter que fazer o papel dele, não dá para ficar se omitindo. Tem prefeito que não é problema nem meu, não. Isso é do Estado. Fica quieto, então, vai deixar a população sofrer. A Supervia faz um péssimo serviço. Ela é um desserviço. É um desserviço.
ela é um desserviço. O que a gente vai fazer é oferecer sugestões ao governo do Estado para que possa melhorar o serviço da Supervia. Tem como você oferecer sugestões. Uma coisa, por exemplo, que a gente vai fazer, que é uma coisa local, é você oferecer pelo menos o mínimo de conforto dessas estações. Isso. Na estação de Queimados, por exemplo, do jeito que ela é tratada hoje, não é possível como as pessoas são tratadas. Sim. Né? Aliás, na estação de trem hoje está vendendo até droga. Virou ponto de droga. Ponto de droga. Vende crack. Vende crack. É uma degradação do tecido social da cidade. Exatamente. Total, né? Você tem a degradação do tecido social e você tem a falta de comando. A verdade é essa. E aí tem a ver com prefeitura, sim. Então, eu estou dizendo para você que a gente vai oferecer sugestões em relação à Supervia. Vamos estar lutando para isso, porque não é possível. Agora, eu estou fazendo um estudo do transporte interno da cidade, da possibilidade da prefeitura baixar quase zero a passagem. Ainda não tem fechado, mas eu quero fazer uma proposta nesse sentido. Estou estudando. Reduzir o preço da passagem, porque o subsidiar hoje é uma questão universal. Havia um certo pudor durante algum tempo, não, porque havia o mito que o Rio de Janeiro era controlado pela FITransport e tal. Isso impediu que se resolvesse a questão. O fato objetivo é que no mundo todo, em São Paulo é assim, em toda a parte do mundo é assim, o transporte público é subsidiado, sem o que a passagem se torna impagável, se torna proibitiva para a população que precisa do transporte público. Como é que você vai enfrentar, então, essa questão? A questão você não tem. Primeiro, é verdade que tem que ser privatizado. Quando não é estatizado, quando não é estatal, né, que o poder público paga tudo, 100% e administra, então o custo não fecha, senão você tem uma tarifa muito alta. Isso é custo de mercado. Hoje o prefeito Eduardo Paes subsidia e mostra que subsidia. Não tem como subsidiar, senão a passagem vai ser o quê? R$20? Você não tem como, não existe. Você tem um custo operacional, você tem o custo de combustível, você tem a variação do cambial do dólar, você tem todo um assunto que isso do petróleo, né? Então isso acaba prejudicando, você não tem nem condição, às vezes, de você fixar uma passagem. E outra coisa, você tem um desgaste, você tem tudo, você tem aquisição de veículos, de manutenção, você tem tudo isso. Se a passagem que você paga hoje já é cara, imagina se não subsidiar. Ela vai ser muito cara, quem vai sofrer o pobre que precisa, o trabalhador que precisa da passagem. E você vai enfrentar a questão desse Eu quero agora fazer um estudo, meu pessoal está fazendo junto com a gente um estudo, se eu consigo subsidiar e baixar essa passagem. R$5 é muito. Sim. Você transitar ali na cidade e tal. E aí temos que estudar isso. Eu gosto muito desse modelo de ser em municípios, principalmente em municípios médios, a passagem, o transporte ser de graça. Como o caso de Maricá. Gratuito. Eu gosto muito desse modelo. Muito alto, mas porque esse modelo é um modelo que você democratiza o transporte, você ajuda a crescer a cidade, você unifica a cidade. O que nós temos que fechar agora é essa conta. Baixar a tarifa vai ser uma luta nossa, com certeza. Perfeito. Max, o que você pode dizer mais, assim, de modo geral, mais amplo, quer dizer, a partir da sua relação que você tem dentro do governo federal, através do PDT, que é um partido da base do presidente Lula, nessa construção que você tenta fazer para Queimados? Você acha que o governo federal pode ser um parceiro estratégico nisso? Olha, eu estou acreditando muito nisso. É impossível que você tenha parceria, um partido que faz parte da base não tenha espaço para poder desenvolver as atividades nas prefeituras que ele administre. Sim. Eu estou apostando nisso. Uma das coisas que esse governo tem de positivo, obviamente está ainda engateando, com muitos problemas. Muitos problemas, mas você ter programas definidos para a cidade. Esse modelo é importante. Você sabe em que modelo? Você chega assim, você tem programa do PAC, você sabe o que levar, o que pedir. Sim. Agora mesmo, eu participei da articulação do PAC Seleções para selecionar para Queimados uma escola de tempo integral, já a primeira. Sim. Foi fruto da nossa articulação política. Levar para lá um céu de cultura. Eu já tinha construído isso, um outro no governo Lula, quando fui prefeito. Agora, um novo céu, que é um centro de cultura e artes. Foi aprovado no PAC Seleções, 2 unidades de saúde, transporte escolar, enfim, uma série uma creche. Então, isso é uma coisa boa, você tem o programa onde você vai lá pedir aquele programa e você consegue recursos. O Ministério das Cidades ainda não publicou o PAC de infraestrutura, mas está vindo, vai ser nos próximos dias. E você tem também encaminhamentos ali? Estamos trabalhando para colocar no PAC de infraestrutura também. Vai ter investimento lá, em outras cidades que a gente tem
tem também trabalho eleitoral, então a gente vai colocar. Eu consegui incluir o término de 1.200 unidades habitacionais, que leva o nome da minha mãe, né, residencial Dona Ivone, começou no governo Dilma. Depois não foi colocado mais um recurso para terminar, 1.200 famílias estão esperando até hoje esses imóveis. Eu estou feliz porque nesse primeiro ano foi uma vitória grande, foi uma luta grande, mas eu consegui incluir no PAC, consegui fazer, andar esse projeto, e agora só está aguardando a prefeitura cumprir a parte dela das exigências normais para poder então fazer o chamamento e a gente entregar no próximo ano a essas 1.200 famílias que estão sofrendo há 7 anos, aguardando esses imóveis. Então, assim, nosso mandato trabalhou muito para a cidade, mas eu gosto desse modelo de ter o programa que você vai levar à tua cidade. Tem aquele programa de creche, programa de posto, isso é bom, porque você sabe o seu caminho. E você tem aqueles investimentos, que são os investimentos extraordinários, são aqueles que você tem que levar separadamente, são projetos específicos, como é o caso de canalização de rios, que eu espero arrancar um bom recurso para canalizar rios lá. Deputado Marcos Lemos, foi um prazer enorme recebê-lo aqui nessa noite. Eu que agradeço. Nosso tempo se esgotou e espero que volte em outros momentos para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado, agradecer o povo do Rio de Janeiro, o carinho que tem conosco, a minha querida Baixada Fluminense. Nós vamos continuar trabalhando, sonhando as coisas que podem mudar a vida das pessoas e colocando em prática. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou de casa, pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.